Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele deixou bem claro, e o pedido era para mim e você. Jesus diz: eu oro, João capítulo 17, por aqueles que haverão de crer em mim. O que Jesus pediu? Que eles não estejam divididos. Que eles sejam um. Quantos creem que essa oração do Senhor Jesus será respondida? E quando a gente vê um mundo cada vez mais dividido, parece que nem esse pedido do Senhor Jesus será respondido. Mas deixa eu te dizer, o mundo pode estar dividido, mas a minha casa não. O mundo pode estar dividido, mas a nossa igreja não. A igreja do Senhor Jesus continuará unida, para que o mundo creia que Ele foi enviado. Mas é muito importante a gente entender a origem das divisões. A Bíblia diz que Deus cria homem e mulher. E Deus cria homem e mulher, e a palavra do Senhor nos diz: e deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá. E só Deus tem o poder de, através do casamento, fazer com que duas pessoas se tornem um. E os dois se tornarão um. Mas preste atenção, o plano de Deus sempre foi unidade. O plano de Deus sempre foi comunhão. O plano de Deus sempre foi sermos um. Mas toda vez que o pecado entra, o pecado até hoje continua trazendo divisão. E a Bíblia diz que esse casal que era um, eles caem no pecado. E o pecado continua destruindo. O pecado continua separando. A Bíblia diz que esse casal, Adão e Eva, eles têm 2 filhos. E preste atenção nisso. Um filho, a Bíblia diz que era Abel. Abel significa sopro. Abel simboliza o ser. A Bíblia diz que Deus pega o barro, Ele forma o homem do barro, e Deus fez o quê? Soprou. O sopro. E depois que Deus soprou sobre o homem se tornou alma vivente, um ser. E a Bíblia diz que eles têm Caim, e eles têm Abel. O que Abel simboliza? O ser, o sopro. Mas a Bíblia diz que eles também têm Caim. Caim, se você pegar a tradução, é adquirir um varão. Se Abel era o ser, Caim, ele era o adquirir. Caim, ele era o ter. A Bíblia diz que os dois trouxeram as suas ofertas diante do Senhor. O ser foi aceito, mas o ter não foi aceito. E a Bíblia diz que lá no início, por causa do pecado, o ter matou o ser. E infelizmente até hoje as pessoas têm o espírito de Caim. Muitos se relacionam conosco não pelo que somos, mas sim pelo que temos. Até hoje parece que é muito mais importante o ter do que o ser. Até hoje o ter fica tentando matar o ser todos os dias. Espírito de Caim. E a Bíblia diz então que essa divisão que começa por causa do pecado, vocês perceberam que logo após o pecado, o casal que era um já tem a primeira briga deles. Aí depois o próprio Adão, que tinha um bom relacionamento com Deus, já culpa Deus. O problema, Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. O pecado entrou, vai causando divisão, vai causando separação. Nos filhos, causa separação. O ter matou o ser. E você vai perceber que parece que todo o Velho Testamento ele vai aumentando a intensidade dessas divisões. Hoje nós falamos, as nações, elas estão divididas. Mas por que as nações estão divididas? A Bíblia diz, meus irmãos, que o pecado ele vai aumentando. Chega um momento que Deus olha para a humanidade e Ele fala: eu preciso separar uma família. Eu preciso separar Noé. Agora preste atenção nisso. Toda vez que Deus quer começar algo novo na terra, Deus separa uma família. Ele separou Abraão, Ele separou Noé. Toda vez que Deus quer começar algo novo, Ele começa a partir de uma família. Deus diz para Noé, que era homem justo e bom que andava com Deus: entra na arca, você, a tua esposa, os teus filhos e a esposa dos teus filhos. Eu creio que até hoje Deus está buscando levantar Noés, que
trarão toda a sua família para entrar num lugar de segurança, onde elas não foram contaminadas pelo pecado. E a Bíblia diz que Deus levanta Noé, homem justo e bom. Todos aqueles homens, seus filhos, as mulheres dos seus filhos, eles entram numa arca com todos aqueles animais. A Bíblia diz que Deus vem e envia o dilúvio. A partir do momento que Deus envia o dilúvio, Noé poderia começar algo novo na terra. Noé poderia começar um ambiente de unidade planejado pelo próprio Deus. Ele, a sua esposa, os seus filhos e a esposa dos seus filhos. Eu brinco que Noé foi o maior proprietário de imóveis dessa terra. O mundo inteiro era dele e da sua família. Porém, mais uma vez o pecado entra. E é interessante a gente entender que se as nações têm divisão até hoje, por que estão divididas em guerra até hoje? Porque as nações, elas se originaram a partir dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E infelizmente, a Bíblia diz que Noé, que era um homem justo e bom e que andava com Deus, infelizmente Noé não se perdeu no momento da escassez. Não se perdeu no momento onde ele estava ali construindo uma arca, no momento de prova, no momento de dificuldade. Sabe o que foi o problema de Noé? É o problema de muitos homens até hoje. Se perdem no sucesso. Se perdem depois que está tudo bem. Porque quando o negócio está apertado, corre para Deus. Mas depois, eu vi muitos, com a igreja grande, a gente vê muita coisa. Pessoas que estão o tempo inteiro ali orando, Deus me dá um emprego, Deus me abençoa, Deus me prospera. Aí depois a benção vem. Ele já não aparece mais nos cultos, porque agora ele está no emprego. Ele já não ora mais, porque agora ele não precisa. E Noé, infelizmente, ele não se perdeu no tempo da dificuldade. Ele se perdeu no tempo do sucesso. E homens de verdade, eles não se perdem, nem na escassez, nem no aplauso, na abundância. Eles não se perdem nem na crítica e nem no elogio. Homens de verdade, eles têm o Senhor em primeiro lugar. E eles vão sim proteger a sua casa e a unidade da sua família. O que aconteceu com Noé, meus irmãos? A Bíblia diz que ele plantou uma vinha. E pensa a vontade que o homem estava de tomar uma. Ele planta a vinha. Ele espera a vinha dar fruto. Ele faz o vinho. E ele se embriaga com o próprio vinho. Até hoje. Tem empresários que se tornaram muito prósperos, sem perceber estão se embriagando com o dinheiro. Até hoje, tem homens que conquistaram muita coisa e estão embriagados no seu próprio orgulho. Até hoje, tem homens que estão, sim, tendo muitas conquistas, mas sem perceber, estão embriagados, embaraçados nas coisas do dia a dia. E a Bíblia diz que Noé, ele era um homem ruim, meus irmãos? Não, mas ele se perdeu. E porque ele se perdeu, a Bíblia diz que ele bebeu, se embriagou, e aí apareceu a sua nudez para um filho, Cã. Deus queria a partir disso começar algo novo. Mas infelizmente, Cã vê a nudez do seu pai. E eu já vi muitas pessoas pregando esse texto e só falando do fato de Cã ter errado por causa da nudez do pai. Mas a pergunta é, por que o pai estava embriagado? Muitas coisas que acontecem na nossa casa, meus irmãos, não adianta a gente culpar os filhos nem a esposa. A gente precisa assumir a responsabilidade dos nossos próprios erros, dos nossos próprios pecados, das nossas próprias decisões. A Bíblia diz que Cã foi amaldiçoado. Era para sair a partir deles 3 nações benditas. Agora nós temos uma nação bendita, a nação de Sem. Nós temos outra nação bendita, a nação de Jafé. Mas nós temos uma nação amaldiçoada, a nação de Cã. Preste atenção, porque mais uma vez parece que a divisão ela se instala. Aí você vai perceber, a Bíblia vai continuando, e um neto de Cã, um homem chamado Nimrod, ele tem uma grande ideia. A Bíblia diz que esse homem ele era poderoso em palavras, ele era forte em palavras. E ele diz, eu vou construir uma torre que vai chegar até os céus.
E agora preste atenção num princípio poderoso. Nós somos todos diferentes. Não é só homem e mulher que é diferente. Cada um de nós aqui somos diferentes. Mas para que possamos estar em unidade, para que possamos estar unidos, a gente precisa ter algo em comum. A Bíblia diz que esses homens, eles tinham algo em comum. Eles tinham o mesmo propósito. Gênesis capítulo 11, versículo 6 diz que Deus veio ver essa torre. E pensa um negócio que deixou Deus bravo, porque até hoje a treta da língua não foi resolvida. Gente, abrindo um parênteses aqui, cheguei na Tailândia. Nós temos uma igreja lá na Tailândia. Cheguei na Tailândia, meus irmãos, a língua deles é tonal. Então se ele falar assim, significa uma coisa. Se ele falar, significa outra coisa. Falei, meu Deus, coitado do cara que é desafinado aqui, né? Coitado do cara que é fora do tom. Ele não consegue nem conversar, né? Assim, o negócio da língua é um negócio tão sério que a pessoa fala com você, não sei se já teve essa oportunidade, a gente não entende nada. Língua diferente divide ou não divide? Cuidado com aquilo que você fala nos corredores da sua casa a respeito da igreja. Depois você não sabe por que teu filho não vem na igreja. Mas se você mesmo fala uma outra coisa lá dentro da sua casa, como é que ele vai querer estar na igreja? Língua, meu irmão, divide. Morte e vida está no poder do quê? Daquilo que nós falamos. Nunca fale mal, mesmo que o pastor tenha os seus erros, como todos têm, todos nós temos. Nunca fale. Nunca fale mal da sua esposa para o seu filho. Você está gerando coisas nele. Nunca fale mal da sua sogra. Sem perceber, a gente vai com a língua separando. Com a língua, a gente vai dividindo. Não vamos nem entrar no cunhado, né? Porque daí é outra conversa. 3 nações saem a partir de Noé. 2 benditas, 1 amaldiçoada. Resultado dessa geração amaldiçoada, uma torre construída. Deus olha e diz assim, esse povo é um. O propósito deles era de Deus? Mas porque eles estavam unidos, Deus diz, não haverá restrição para aquilo que eles intentarem fazer. Pega um princípio, meu irmão. Se você tomar a decisão de ser unido com a tua esposa, não vai haver restrição para aquilo que vocês intentarem fazer. Se você converter o teu coração aos teus filhos, os teus filhos converterem o coração a você, não vai haver restrição para aquilo que vocês intentarem fazer. É bíblico. O próprio Deus disse. Só que, como aquele propósito não era divino, o que Deus fez? Removeu aquilo que eles tinham em comum. Contar uma outra experiência para vocês, porque eu gosto que você dê uma risadinha e depois eu vou um pouquinho mais fundo, entendeu? E a gente vai fazendo esse processo aqui até o final da mensagem. Quem aqui gosta de andar de bicicleta? Quem aqui gosta? Meus irmãos, eu caí caí. Uma vez me veio na cabeça assim, acho que eu vou ser mais fit. Você está vendo como que eu sou fit. Aí eu pensei assim, pastor, vou criar um grupo de bicicleta na igreja. Criei. Nossa igreja é comunidade de vida. Criei o Vida Bike. A partir do momento que eu criei, já tinha 100 no grupo que eu tinha criado. Falei, gente, nós vamos sair andar de bicicleta. Acho que eu vou começar a minha versão fit. Aí beleza. Comecei, meus irmãos, a trilha lá em Guarapuava. Guarapuava tem uns morros, meus irmãos, uma serra lá. Na hora de descer, eu estava achando a coisa mais gostosa do mundo, meus irmãos. Desci, os irmãos falando, aquele vento na cara, gostoso, papapá. Fui, pedalei, falei, nossa, que gostoso isso aqui. Por que eu não comecei isso antes? Esqueci, meus irmãos, que no final da trilha tinha que subir de volta. Tudo que eu tinha que descido. E eu com 100 quilos, meu irmão. Nunca, se tivessem me falado um dia que eu ia subir a serra a pé, empurrando a bicicleta, eu ia falar que a pessoa era louca. Mas daí eu subi, meus irmãos. O pior naquele dia é que tinha um aniversário do irmão da igreja, do Diego, tinha aniversário do filho dele. Ele ainda estava fazendo uma carne para mim, mas eu não conseguia subir, meus irmãos. Eu tive que subir uma serra a pé, uma butuca dos infernos que ficava me mordendo enquanto eu subia. E eu queria amaldiçoar o dia de nascença dela. E eu fui subindo, meus irmãos. E o pior de tudo, não funcionava meu celular,
não podia avisar a minha mulher, o povo me esperando para ir orar lá, e o pior de tudo, eu perdendo uma carne ainda, gente do céu. Aquele dia, eu falei, acabou minha vida de ciclista. Eu criei o grupo, depois da primeira trilha, eu saí do grupo. Sabe por que eu saí do grupo? Porque aquilo que nos unia, que era a bicicleta, para mim agora não serve mais. A verdade é assim, para estarmos unidos, nós temos que ter algo em comum. Você acredita que tem gente que é unido até com outro corintiano? Você acredita nisso? Mas pior que tem, gente do céu. Porque a gente vai se unindo se a gente tem algo em comum. Mas você parece que o Velho Testamento, ele está cada vez mais dividido, porque parece que eles não têm nada em comum. Depois da Torre de Babel, que Deus vai lá e retira o que eles têm em comum, as nações se dividem. E porque as nações se dividem, você vai ver lá na frente, começa a guerra. Até o povo eleito de Deus, o povo de Israel, depois se divide. E se divide no quê? Em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. As tribos do norte e as tribos do sul. E parece que a gente está vendo só uma história de divisão, que infelizmente parece que ela se repete até hoje. Mas eu preciso te dizer, para gerar ânimo no seu coração, no meio de todo esse ambiente de divisão, Deus levanta um homem chamado Joel, um profeta chamado Joel. E agora eu quero que você abra a Bíblia comigo, Joel capítulo 2. Ele traz uma promessa. No meio de um povo dividido, situações de guerra, situações de cativeiro, famílias destruídas, Babilônia, tanta coisa que aconteceu já nesse Velho Testamento. Mas um dia Joel se levanta e diz: mas depois disso, eu derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Joel capítulo 2, versículo 28 diz assim: e acontecerá depois disso, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Nessa minha versão diz assim: e acontecerá depois disso, que derramarei do meu Espírito sobre todos os homens que não tinham nada em comum, e porque não tinham nada em comum, agora eles não podem estar unidos, eles estão divididos. Deus levanta um profeta, no tempo de maior divisão, de maior dificuldade, ele diz: vai acontecer um dia, que eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a humanidade. O que os homens terão em comum? O Espírito Santo. Nós somos diferentes, mas nós temos algo que nos une. Você e sua esposa são diferentes, mas você tem algo que os une. Você e seu filho são diferentes, mas vocês têm algo que pode quebrar as divisões dentro da casa. Vocês têm o Espírito Santo. E veja só que interessante, o profeta continua dizendo: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Veja só que interessante, o profeta está dizendo: vai chegar um momento onde essa divisão será quebrada. Sabe por que essa divisão será quebrada? Porque o Espírito será derramado. E eles terão algo em comum. E sabe o que é mais maravilhoso para mim do texto? Qual é o primeiro lugar que o Espírito Santo se manifesta? É sobre os filhos e sobre as filhas. A verdade, meu irmão, é que nem todo mundo é pai, nem todo mundo é mãe, mas todos são filhos ou filhas. Deus está dizendo: qual é o primeiro lugar onde eu vou derramar o meu Espírito? Famílias restauradas, famílias que não estarão divididas, casamentos que serão restaurados. Virei no espírito de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Qual é o primeiro lugar da ação do Espírito Santo? Minha casa, minha família.
Por isso eu preciso te dizer, eu não sei em qual momento a sua família está. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando. Eu não sei qual é a crise que você possa estar passando no teu casamento. Homens de verdade se rendem ao Espírito Santo, e o Espírito Santo pode fazer uma obra poderosa dentro do seu lar, dentro da sua família. Se tem relacionamentos com irmãos, com cunhado, com sogro, com sogra que está quebrado, só o Espírito Santo pode restaurar as nossas famílias. Meus irmãos, não adianta a gente conquistar o mundo inteiro e perder a nossa casa. Não adianta a gente ter um sucesso e ser reconhecido lá fora, e dentro da casa não tem mais nem o respeito dos filhos e da esposa. Qual é o primeiro lugar que o Espírito Santo o Espírito Santo seria derramado? Sobre família. Por isso, mais uma vez eu digo, o mundo pode estar dividido, a minha família não. E se hoje, talvez até por decisões do passado, a sua família está dividida, a sua família está separada, eu não quero que essa palavra te condene de forma alguma. Eu quero que ela gere fé no seu coração, ao ponto que você vai dizer: o pecado pode ter destruído algumas coisas na minha vida e na minha casa lá atrás, mas o Espírito Santo tem o poder de restaurar isso. É tão interessante que o texto continua: se os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, o texto diz assim: os jovens terão sonhos, os velhos terão visões. Contrário, os velhos sonharão, os jovens terão visões. Sabe uma outra coisa que está muito dividida na humanidade hoje, meus irmãos? Gerações. Não precisa você levantar a mão, mas talvez tem pais aqui que estão dizendo: puxa, pastor, parece que eu não consigo falar a língua do meu filho mais. Meu filho está tão distante. A gente não consegue trocar uma conversa. A gente não tem nem a linguagem deles, quantos já perceberam? E deixa eu te pedir algo: não fale mal da próxima geração. Sabe por que a gente não deve falar mal da próxima geração? Uma vez um pai chegou para mim e falou assim: ih, pastor, o meu filho, pastor, ele queria um conselho. Falou assim: o meu filho, pastor, mas é muito mal educado. Meus irmãos, veio aqui, ó. Mas eu consegui segurar a palavra antes dela sair. Mas o meu olhar eu não segurei. Quando ele perguntou: mas meu filho é muito mal educado, eu dei uma olhada para ele, que ele falou assim: pois é, né, pastor? Era eu que tinha que educar. Meus irmãos, nós não podemos falar da próxima geração que nós geramos. A Bíblia diz que a gente multiplica segundo a espécie, certo? Se a gente está chamando a próxima geração de Nutella, a gente não passa de um creme de avelã, então. É mais uma risadinha para depois eu te dar mais uma. Entendeu a dinâmica? Mas essa é a verdade. A gente está falando mal da próxima geração, mas a pergunta é: se a geração que está vindo é fraca, quem que gerou essa geração? Adianta eu falar do meu filho que ele é mal educado? Adianta eu falar do meu filho que ele não quer trabalhar? Adianta eu falar do meu filho que ele não quer morar, que ele continua com 40 anos morando na minha casa? Adianta a gente falar dos nossos filhos, meus irmãos? Claro que não. Se tem falhas nessa geração, homens de verdade se arrependem diante do Senhor por não ter educado da maneira correta nos caminhos do Senhor, por não ter ensinado muita coisa. Amém, meus irmãos? Porque deixa eu te dizer, se a gente assumir os nossos erros, a gente ainda pode se responsabilizar por eles, consertar os nossos erros. E essa nação, essa geração, sim, eles têm futuro. Eu creio, eu oro por isso. Eu quero que os meus filhos, eles alcancem lugares que eu não alcancei. Eu quero que eles vão muito mais longe. Deus nunca perde uma geração, e Ele não vai perder a geração dos nossos filhos. Mas os pais precisam se arrepender. Você já viu aquele videozinho? Cara nascido em 70, ele vem e bate na porta, a porta cai. Não é assim? Cara nascido em 90,
Ele bate na porta, a porta não mexe. Cara nascido no ano 2000, quando ele chega perto da porta, só de pensar que a porta vai bater nele, ele já cai. E na verdade a gente vai vendo esse tipo de coisa e a gente acha, é verdade, a geração que está vindo é Nutella. Se é Nutella, quem errou foi a gente. Eu tenho 2 filhos. E eu tenho buscado ensinar os meus filhos para serem homens de Deus. Sabe qual é a diferença dessa geração? Diferente da gente, a gente engolia as coisas. Se um pai falava, estava falado. E também se a gente não ouvia, ele quebrava os dentes da gente. Então o que acontecia? A gente... Lembro uma vez, meus irmãos, outra conversinha, bem rápida. Lembro uma vez eu deitado na cama do meu pai do lado, assim. Eu sentado na cama do pai e o pai do lado. O pai falou, Eclis, vai no banco. Eu peguei e fiz assim, Quando eu fiz assim, meu pai deu com essa parte da mão aqui, ó, na minha boca. Eu só vi o teto do quarto do meu pai. Levantei, peguei a pastinha dos boletos e fui pro banco. Não estou falando nada sobre violência, sobre nada disso. Estou falando assim, que essa geração não é necessariamente esse tipo de coisa. Vocês estão percebendo? Essa geração ela é diferente. E essa é uma geração que eles querem autenticidade. Deixa eu te dizer algo muito sério, já que estamos numa reunião só de homens, e eu amo ministrar para homens. Porque se um homem é tocado por Deus, a família inteira é transformada. Se uma família é transformada, uma cidade é transformada. Uma igreja é transformada. Se uma igreja é transformada, a cidade, Bandeirantes, é transformado. Presta atenção. Se você trata a igreja aos domingos como opcional, não pense que a próxima geração vai tratar a igreja como necessária. Essa geração ela não engole as coisas com farinha. Se fosse na época dos nossos pais, o pai dizia assim, vá na igreja. Você dizia, não vou, ele vá porque eu estou mandando. O que a gente fazia? Adianta hoje você mandar os teus filhos para a igreja? Sabe por que não adianta? Porque essa geração, ela é muito mais forte do que a gente pensa. A gente está achando que é uma geração fraca. Mas é uma geração que ela é tão forte, que ela está querendo ver verdade nos pais. E tudo que é mentira, ela se levanta contra. Quantos já perceberam isso? E a gente até poderia ver algumas coisas, mas a gente pegava e retia isso. Sabe o que é maravilhoso? Você pode não entender como é que funciona essa geração. Você pode talvez não ter a linguagem deles. Mas deixa eu te dizer, pais e filhos têm o mesmo Espírito. E porque têm o mesmo Espírito, podem ser um. Mas deixa eu te pedir algo, meu irmão. Não fale mais da próxima geração. Quando eu digo não fale mais, é não critique mais. Mas nós podemos lançar coisas boas sobre os nossos filhos. Os nossos filhos são homens e mulheres de Deus. Eles vão cumprir o propósito na geração deles. Eles não são fracos, eles são fortes. Eles são cheios do Espírito Santo. É isso, meus irmãos. É tão interessante que o Espírito é derramado sobre família. É tão interessante que o Espírito é derramado sobre jovens e velhos, sobre gerações. E o último, é inocência da nossa parte, meus irmãos, achar que vai ter algum governo humano que vai acabar com as divisões sociais, com as divisões econômicas. A Bíblia diz que sobre os servos e sobre as servas eu derramarei do meu Espírito. Se tem servos e servas é porque nessa época existia também um Senhor. O que a Bíblia está falando aqui de poderio econômico? E Deus diz, eu vou derramar o meu Espírito sobre famílias para unir famílias. Eu vou derramar o meu Espírito sobre gerações para unir gerações. E eu vou derramar o meu Espírito até sobre os servos e as servas. Os servos não tinham direito a estar na presença. Deus diz, até a separação por causa do ter, através do meu Espírito eu tenho poder para quebrar.
E sabe por que a igreja é maravilhosa, meus irmãos? Porque na igreja não importa o que você tem. Na igreja não importa o tamanho da tua conta bancária. Aqui na igreja não importa se você chega aqui a pé ou se você chega aqui com o carro importado mais importante de Bandeirantes. Não interessa para a igreja, sabe por quê? Porque aqui não existe divisões econômicas entre nós. Todos nós, não importa o que temos, todos importa o que somos diante do nosso Deus. Agora o que é interessante, meus irmãos, até que hora que eu tenho aqui, Gui? Dá para ir mais um pouquinho, meus irmãos? Até porque eu sou o que moro mais longe, né? Então vamos lá, mais um pouquinho. É interessante que isso aqui é uma profecia. Que você sabe quando que ela se cumpriu. Quando que essa profecia se cumpriu, meus irmãos? Vocês que entendem de Bíblia, me digam qual é o texto onde essa profecia se cumpriu? Atos. Igreja que dá orgulho para o pastor, hein? Sabem tudo, meus irmãos. Atos capítulo 2, vamos para lá? Ele diz, vai chegar um dia onde eles terão algo em comum. Vai chegar um dia onde as divisões, por causa do meu espírito, elas serão quebradas. Dentro desse entendimento, presta atenção no texto de Atos capítulo 2, e nós vamos caminhar por alguns versículos aqui, e depois nós vamos terminar. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo. Lembra que eu pontuei para vocês que para sermos unidos, nós temos que ter algo em comum. Não tem nada que divide mais pessoas do que a língua, do que a comunicação. Não precisa você levantar a mão, até porque se a gente for levantar a mão aqui, quem não casou ainda vai ficar triste. Mas quem aqui é casado e já brigou com a mulher por causa de conversa? Começou falando uma coisa, você falou A, a mulher entendeu B. Você gritou C, daqui a pouco já veio D. Quando viram, chegaram no Z e se perguntam por que nós estamos brigando, não sei. Comunicação gera muito separação. Comunicação errada gera muita separação. Tem pais que estão divididos com filhos porque não conseguem ter uma boa conversa. Tem maridos que estão com uma mulher depressiva, triste na casa, sabe por quê? Porque você não tem a capacidade de se comunicar da maneira certa com ela. É tão interessante que quando teve o derramar do Espírito Santo, a primeira coisa que apareceu foi uma língua de fogo sobre a cabeça de cada um. E eu te explico o porquê disso. Uma vez na minha adolescência, eu estava lendo a Bíblia, e a Bíblia diz que a língua, a morte e a vida estão no poder dela. Ela é um pequeno membro do nosso corpo e que nenhum homem pode controlar. Quando eu li esse texto que está lá em Tiago, eu falei, mas então a irmã fofoqueira da igreja está certa. Se a Bíblia diz que nenhum homem controla, então como é que ela vai controlar a fofoca? Como é que ela não vai falar? E eu estou lá meditando, e a verdade é que o texto bíblico diz realmente que nenhum homem, nenhuma mulher por si mesmo, ele consegue controlar a sua língua. Mas, quando nós temos o Espírito Santo sobre nós, a Bíblia fala de uma outra língua, que ela, espiritual, que ela começa a governar sobre a nossa língua natural. Não é para expor ninguém, né? Mas quem aqui é mais pavio curto? Quem aqui é mais pavio curto? Nossa, são todos calmos aqui. Que igreja maravilhosa. Não tem nenhum homem aqui que é mais pavio curto? Que estoura mais fácil? Ou você não quer se revelar? Tudo bem. Que igreja maravilhosa, hein? Imagine eu ter na minha igreja, Alan, nenhum homem pavio curto. Falar assim, cara, isso é maravilhoso. Teve alguma vez na sua vida que você foi estourar
E na hora que você vai para estourar, vem aquele negocinho lá dentro de você. Eu sei que aqui não acontece, acontece lá em Guarapuava. A gente quer arrumar a família para vir para o culto. A gente não quer chegar atrasado. Aí um vem para o carro, o outro está lá dentro pegando o sapato. A mulher ainda está se arrumando. Aí se diz, meu Deus do céu, vou chegar atrasado de novo. O pastor vai pegar no meu pé de novo. E aí fica aquele negócio. Gente, entra no carro, já está todo mundo brigado. Mas está vindo para onde? Para o culto. A gente chega no culto, o pessoal da recepção, a paz do Senhor, você está querendo dar está explodindo. Aí você começa a adorar Jesus aqui. E que louvor bom que vocês têm, viu? Que Deus abençoe, que vocês possam avançar cada vez mais. Aí você está lá adorando Jesus. Aí quando você ergue a tua mão e começa a cantar, Senhor, eu te amo. Aí a linguinha de fogo começa a queimar na tua cabeça. Vocês viram por que eu estou tão careca? A língua de fogo, ela começa a queimar na cabeça da gente. Daí Deus diz assim, você disse que me ama, né? Mas acabou de falar um monte de coisa para tua mulher lá, só porque ela atrasou. Deus não fala mulher, né? Só na nossa linguagem aqui. Você diz que me ama, que me adora, mas acabou de vir brigando com o teu filho no carro. Não precisa você expor a tua mão, levantar a tua mão, mas eu vou levantar a minha, vou te falar, comigo já aconteceu. Que eu cheguei no culto para adorar a Deus, mas antes de adorar a Deus, eu tive que falar com a minha esposa antes. Porque eu saí de casa irritado. A primeira ação do Espírito Santo é que tem uma língua de fogo que ela começa a controlar sobre a nossa comunicação. E a língua de fogo, ela sempre vai trazer a comunicação correta. Homens de verdade não tem problema de pedir perdão. Homens de verdade, eles não têm problema de elogiar, meu irmão. Mais uma vez eu digo, tem gente que é um leão para criticar, mas é um gatinho para dar um elogio. Na hora do elogio é só assim, miau. Mas na hora da crítica o cara é um leão. Eu sei que isso não acontece aqui, até porque vocês são uma igreja que está tudo arrumado, tudo organizado, tudo. Meu Deus, que igreja maravilhosa que vocês têm aqui. Mas lá, gente, para nós está faltando um monte de coisa. E tem um monte de irmão que só procura o pastor para criticar. O cara chega e diz, pastor, na igreja falta isso. Pastor, na igreja falta aquilo. Pastor, não sei o que, pastor. Tem gente que é um leão para criticar, mas a minha pergunta é, quando que você chegou para o teu pastor? E deixa eu te falar, ele não me pediu para pregar isso. Mas se a gente quer trazer unidade no nosso meio, deixa eu te falar, crítica demasiada destrói, honra constrói. Falei da igreja, mas já vou entrar na casa, porque a parte da sogra e do sogro é o pior. Quando que foi a última vez que você veio na igreja e veio com a língua de fogo, fazendo com que você honrasse? Eu não sei como é que vocês funcionam aqui. Na nossa igreja, para todos esses 6 cultos rodarem no domingo, e para tudo dar certo, eu tenho uma escala com 800 voluntários, que eles revezam domingo por domingo. Para a gente poder estar tranquilo aqui, no nosso caso lá, para nós estar tranquilo no culto, tem um irmão que ele está perdendo a palavra para estar no estacionamento. Quando foi a última vez que a gente chegou para o irmão do estacionamento e falou assim, meu irmão, tem língua de fogo sobre mim, eu quero te honrar, porque hoje você perdeu o culto, eu estava lá sendo ministrado, mas você ficou aqui cuidando do meu carro. Se uma criança morder a outra no kids, a gente vem na jugular do pastor. Mas quando que foi a última vez que você chegou para a irmã que perde todo o culto, para o irmão que perde todo o culto lá no kids, e falou assim, deixa eu te honrar, porque enquanto eu estava recebendo a palavra lá, você estava ministrando o meu filho aqui. Vocês perceberam, meus irmãos, o quanto que a crítica vem fácil, mas a honra ela não vem fácil. Se der uma microfonia aqui, todo mundo olha com cara feia para o irmão que está lá em cima. Parceria, hein? Mas a gente esquece de agradecer ele. Ele chega, não sei aqui, lá em Guarapuava, o mesário ele vai chegar 1h30 antes do culto.
para quando a gente chegar aqui ter um som bom para a gente ouvir. Mas quando que foi a última vez que alguém se levantou e falou: cara, obrigado, nossa igreja não seria a mesma sem você? Deixa eu te falar, crítica continua separando, continua destruindo. Tem homem que ele diz assim: ah, pastor, mas o meu pai, ele nunca me elogiou. E porque o meu pai sempre foi grosso, eu também sou assim. E desde quando você tem que repetir a história do teu pai? Deixa eu te falar, a verdade é que é muito natural você repetir a história do teu pai. Mas a pergunta é: de qual pai você quer repetir a história? A Bíblia diz que o amor do Pai, de Deus Pai, Romanos capítulo 5, já foi derramado em meu coração, por meio do Espírito Santo. Então me desculpe, vamos dar um outro nome para isso. Não é que você não consegue elogiar, é que você não quer. Não vem com essa história: ah, meu pai. Você não se converteu, você não tem Deus Pai como teu pai agora? Você não pode receber dele o amor que vai fazer você elogiar um filho? Você não pode receber dele o amor que vai fazer você chegar na casa hoje, olhar no olho da tua esposa e falar assim: eu amo você? Vamos parar, meus irmãos. Homem, ele vai se fechando numa casca, e uma casca da indiferença, e homem é cheio de não me toque, não sei o que, não fale isso, não gosto de me abrir, não gosto disso. Meus irmãos, nós estamos perdendo de poder olhar para um filho e falar: filho, eu te amo. Perdendo, sabe, hoje teu filho tem 3, hoje teu filho tem 5, hoje teu filho tem 7 anos, ele ainda quer ficar com você. Deixa eu te falar, se você não cuidar dele agora, vai chegar um dia que você vai querer ficar com ele, mas ele não te quer mais. E talvez lá naquele dia ele vai virar para você e falar assim: pai, desculpe, estou ocupado com o meu trabalho. Vamos deixar essa língua de fogo, meus irmãos, mudar a nossa linguagem. Preciso te perguntar, não é para te condenar, não é para te acusar. Nós estamos numa reunião de verdade. Aqui vai ser pregada a verdade, não um negócio para deixar você tão confortávelzinho. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens, eles vão buscar para si mestres falsos, que quando esses mestres falsos falarem, vai causar comichão no ouvido. Tem um monte de gente indo em igreja para ouvir o que quer, mas eu preciso te dizer, ainda tem as igrejas dos remanescentes, ainda tem as igrejas dos pastores que falam a verdade, que deixa eu te dizer, não me importa se você vai gostar ou não, ou você escuta a verdade te liberta, ou você continua na mentira com a família destruída, meus irmãos. A verdade é, se sobre os meus filhos todo dia eu semeio a indiferença, não pense que na tua velhice você vai colher a bondade deles. Que Deus levante homens de verdade, homens de verdade. Preciso te perguntar, quando foi a última vez que você trouxe um elogio verdadeiro e de coração para tua esposa? Quando foi a última vez que você falou assim: amor, obrigado. Obrigado porque hoje você trabalha tanto para me ajudar. Obrigado, meu amor. Deixa eu abrir um parênteses aqui, ó. Se você tem uma mulher que faz comida hoje, valorize, meu irmão. Valorize e não divulgue muito. Valorize, ó. Valoriza para ela, mas fica, ó, quietinho. Sentei com o irmão esse dia, ele falou assim: pastor, um sonho da minha vida. Pensei que o cara ia trazer assim. Falou: qual que é o sonho da tua vida, meu irmão? Eu queria chegar em casa um dia do trabalho e a mulher ter feito comida para mim. Por que chegou nesse ponto, meus irmãos? A mulher, ela para, ela trava, eita vida, velho. Ela estanca quando ela não é valorizada. Mas se tem uma mulher que ela sente que ela é valorizada pelo seu marido, ela vai com esse homem até o fim. Só que aí a gente vai vivendo a vida comum do lar, e a vida comum do lar, ela gera uma rotina, e essa rotina da vida comum do lar faz com que a gente pare de valorizar. Permita que a língua de fogo comece a mandar na sua língua natural. Você vai perceber o quanto de coisa que vai mudar na sua casa.
Talvez tenha homens hoje aqui que precisam dizer: Deus, toca a minha vida. Eu quero ser menos crítico. Eu vou parar de criticar até a palavra que o pastor está pregando agora, que eu não estou gostando muito. Mas eu preciso ser mais parecido contigo, Jesus. O Espírito Santo foi derramado, uma língua de fogo veio sobre cada homem. E a Bíblia diz que eles falaram em novas línguas. E veja só que interessante. Nós falamos que lá, o que eles tinham em comum? Eles tinham uma língua humana. Eles tinham um desejo de o homem construir algo que tocasse o céu. Em Pentecostes, agora eles não têm uma língua humana. Agora eles têm a linguagem do Espírito. E o que é maravilhoso é que a maldição das línguas lá, ela foi tirada aqui. E sabe por que ela foi tirada aqui? Porque nesse momento os céus tocaram a terra. Deus tocou o homem. Deus veio para restaurar o homem. Deus veio para encher o homem. Deus veio para livrar o homem de toda divisão. Deus veio para encher o homem com o seu Espírito. E sabe o que é maravilhoso? A Bíblia diz que nesse dia em Jerusalém tinha gente da Judeia, tinha gente da Panfilha, tinha gente da Frígia, tinha judeu, tinha romano, tinha árabe, tinha egípcio, tinha gente vindo de muitas nações da terra. Mas quando o Espírito Santo foi derramado, eles começaram a falar em novas línguas. A Bíblia diz que essas pessoas de todas as nações, eles ouviam as maravilhas de Deus na sua própria língua. Deus quebrando a divisão das nações. Mas pastor, ainda tem nação dividida. Eu sei. Mas tem uma igreja de muitas tribos, línguas, povos e raças. Tive o privilégio de já ir em muitos lugares que não falam a minha língua. Pregar o evangelho em muitas nações, nações das quais eu nunca imaginei pisar. E sabe o que é maravilhoso quando você chega numa igreja que ninguém fala a tua língua? E você vai lá para pregar com tradução. A gente se sente em casa, meus irmãos. Se sente em família. Porque essa ação do Espírito Santo, ela nos une. E no meio desse entendimento, onde as nações estão ouvindo as maravilhas de Deus, estão entendendo na sua própria língua, levanta o apóstolo Pedro para dizer: e agora todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a partir desse momento começa a igreja começa com 3.000 pessoas, meus irmãos, mas no meio dessas 3.000 pessoas tinha árabe que se matava com judeu, até hoje se mata. Nessa igreja tinha romano que naquela época o que ele fazia? Escravizava os judeus, acaba com o poderio econômico. Porque a igreja é isso. É esse lugar aonde nós somos um. Isso é ser igreja. E veja só que interessante, com isso eu termino. Atos 2, eles começam o dia não tendo nada em comum, mas o Espírito sopra sobre eles, eles têm uma língua de fogo. A língua de fogo muda a linguagem natural. Eles começam a falar em novas línguas. A partir do momento que eles começam a falar em novas línguas, as nações que antes estavam divididas, agora todas as nações que estavam ali conhecem as maravilhas de Deus. Começam o dia sem nada em comum. Mas presta atenção como que eles terminam o dia. Atos 2:42, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Agora eles não têm só a mesma linguagem, agora eles têm o mesmo ensino, agora eles têm a mesma doutrina, agora eles seguem a Jesus Cristo, agora eles se arrependeram dos seus pecados, eles têm o mesmo ensino, eles têm a mesma doutrina. A Bíblia diz que eles tinham também comunhão, tinham o partir do pão, tinham as orações, em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam
tinham tudo em comum. Eles começam o dia diferente, começam o capítulo diferente, mas termina o capítulo com o autor de Atos dos Apóstolos falando: agora essa igreja, que era tão diferente, que era tão separada, eles têm o mesmo ensino, eles sentam à mesa junto, eles partem o pão, eles não consideram nem os seus imóveis como seus. Você vai ver para frente, eles vão lá, entregam, atendem o necessitado. E a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Eu sei que eu falei muito da igreja, e deixa eu falar algo que eu sinto sobre essa casa. Deus quer trazer uma expansão sobre vocês. E para que vocês entrem nessa expansão que Deus quer trazer, entrego isso com muito temor aos irmãos. Algumas vozes precisam cessar. Sabe o que é uma divisão? É ter duas visões a respeito da mesma coisa. É quando o pastor traz uma direção e diz assim: a igreja está avançando, meus irmãos. Porque é fácil a gente não querer que a igreja avance quando a gente já está dentro dela. Horrível é a igreja não avançar quando a igreja ainda não tocou a minha vida. É bom a gente ter a nossa igreja assim, onde a gente conhece irmãos e tudo mais, mas Deus quer trazer uma expansão sobre essa casa. E sabe por que muitas vezes a expansão não vem? Porque tem uma divisão. Quando algo é trazido, tem um outro que ele entra em divisão. Ele diz: Deus está querendo trazer uma expansão. O outro diz assim: acho que não. Sobre esse assunto, eu tenho uma outra visão. Deus quer fazer algo aqui, meus irmãos em Bandeirantes. Deus quer usar essa igreja. Deus quer usar esse ministério. Faça um pedido de todo o coração, como um homem que ama a igreja de Deus. Toda palavra que vem para dividir, não escute mais. Toda palavra que vem, sabe, tem críticos muitas vezes, que para que o rebanho se torne saudável, tem críticos que precisam escutar mais a língua de fogo. E em troca disso, deixa eu te pedir algo. Honre. Honra constrói. Crítica destrói. Quando foi a última vez que você agradeceu a pessoa que falou de Jesus para você? Tem pessoas nessa igreja aqui que podem ser honradas. Estão aqui há muitos anos servindo ao Senhor. São como colunas para essa casa. Deixa eu te pedir algo, meu irmão. Continue no lugar de coluna. Continue suportando o peso. E Deus levanta pessoas no meio do rebanho para isso, para suportar o peso. O novo não vai conseguir suportar o peso. Só que o que muitos dessas colunas se perdem? Ele percebe o peso da igreja. E é lógico que ele percebe o peso da igreja. Deus levantou ele para ser coluna. E aí quando ele recebe o peso, se ele não cuidar, em vez de cumprir a sua função, porque o mesmo Deus que chama, ele capacita, ele começa a criticar. Homens de verdade constroem porque honram. Vou te pedir algo de todo o meu coração. Quando você chegar na sua casa hoje, não deixe para amanhã. Libere uma palavra de honra sobre a sua esposa. Libere uma palavra de honra sobre os seus filhos. Honra constrói. Crítica em demasia destrói.
tantas pessoas com problema com sogro, com sogra, com cunhado. Você vai dizer, pastor, mas é porque o senhor não sabe a sogra que eu tenho. Realmente eu não sei. Eu sei como é que é a minha. E preciso dizer para os irmãos que a minha é uma bênção, meus irmãos. E não é porque eu estou praticando a palavra, tentando mudar ela pela fé. Ela é uma bênção mesmo. Minha sogra, 25 anos no círculo de oração da Assembleia de Deus. Quando minha esposa chega em casa, a gente está em casa, minha sogra almoçou junto, minha esposa chega e fala, ô Eclis, acabei de chegar do culto, domingo, ela está lá almoçando junto. Minha esposa diz assim, o Eclis vai me ajudar a lavar a louça. Sabe o que minha sogra faz? Minha sogra é um anjo, gente. Minha sogra diz assim para minha esposa, deixa o ungido descansar. Gente, eu não ganhei uma sogra, eu ganhei um anjo lá em casa, gente do céu. Minha esposa olha e fala, ungido, vem me ajudar com a louça. Ela diz, não mexe no ungido do Senhor. Deixa eu te falar algo, por mais que seja uma brincadeira, mas é tão bom quando a gente tem um ambiente bom dentro de casa. Tem homens que estão perdendo as suas forças, porque já se desgastam tanto fora de casa. E quando chega em casa, não tem esse ambiente. Eu não sei qual é o teu ambiente, mas uma coisa eu sei. Se você se abrir para o Espírito Santo hoje, Deus vai quebrar toda divisão que possa estar tentando entrar na sua casa e na sua vida.